Bom, vou fazer mais um vídeo aqui para você desmascarando a farsa do SBT, tá? E a conexão do SBT com a linhagem do presidente Bush, tá? Ok? A linhagem do presidente Bush, eu já falei no outro vídeo, tá? Que é a linhagem do satanismo misturado com religião evangélica. E é a linhagem do crime organizado americano, tá? Significa que é tudo que diz respeito a crime organizado nos Estados Unidos, tá? E no Ocidente, tá? Ou seja, aqui no Brasil, é da linhagem, tá? Do presidente Bush, tá? O presidente que assassinou Saddam Hussein, tá? Ok? Presta atenção. Armas químicas do Saddam Hussein deixou várias crianças deformadas, tá? Poxa, olha que coisa terrível, cara, que coisa terrível. Ah, foi o Saddam Hussein que deixou crianças deformadas dentro do país dele, com armas químicas. Foi. Então quer dizer que ele estava atacando o país dele mesmo. Era ele que estava atacando o país dele mesmo. Hã? Era ele que estava atacando o país dele mesmo. Não, o país dele estava sendo atacado por um outro país. Qual era esse outro país? Os Estados Unidos. E eles estavam fazendo oposição contra esse país aí, não é verdade? Sim. O que eu posso falar a respeito disso? Provavelmente essas tais armas químicas que deixaram crianças deformadas poderia ser um confronto interno, tá? Contra soldados americanos. Ele estava atacando soldados americanos, ele estava atacando americanos dentro do país dele e provavelmente pessoas se machucaram com essas armas químicas que ele estava jogando em cima dos americanos. Ele não estava jogando bomba em cima do povo dele. Você pode ter certeza disso daí, tá? Ok? Consegue entender? Então essas armas químicas que deixaram crianças deformadas, às vezes não foi nem das armas químicas dele, foi das armas dos americanos, provavelmente. Tá? Ok? O que você consegue entender então? Aqui está o Iraque. Os americanos estão de um lado. Ele está atacando os americanos. Sim, provavelmente pessoas se machucaram com isso daí. Por culpa dele, por culpa dos americanos. Se estão dentro do território dele, é culpa dos americanos. Ele estava botando para fora. Ok? Tá bom? Tá? Eu tenho para mim que hoje em dia, tá? Hoje em dia, o Iraque está em guerra. O Iraque, eu tenho para mim que é uma cidade, é um país todo sitiado pelos Estados Unidos. Todo sitiado pelos os americanos estão infiltrados lá dentro, tá? São eles que estão assolando lá agora. São eles que estão esmagando esse país agora, tá? Consegue entender? Ok? Isso daí deve ser tudo mentira, eu tô te falando, tá? Esse pessoal do inteligência, eles são mentirosos mesmo e cínicos. Eu mostrei um vídeo aqui falando pra você, eles falando mal do TikTok, mas falando bem de determinadas situações esquerdistas em quadrinhos. Tá? Que coloca aqui. Eles vão falar o que eles querem, a favor deles e pra destruir o que é seu, tá? O que os americanos fizeram e fazem até hoje num país como o Iraque é o que eles estão fazendo comigo e que estão fazendo com você, só que você não percebeu ainda. Comigo eles fazem a mesma coisa, tá? Mas com você ainda não percebeu o que eles estão fazendo, tá? Ok? Presta atenção, vamos lá. Então já expliquei aqui pra você entendeu, né? Sim, provavelmente pessoas se machucaram por causa de um confronto dele contra os americanos. E provavelmente essas pessoas que se machucaram foram os americanos que machucaram e não ele, tá? Vamos lá, agora a questão, o seguinte aqui, ó, a questão é isso. Precisamos fugir do Saddam Hussein e de assassinato de 11 anos. Ah, é? É claro, fugir do Saddam Hussein é só um assassinato de mais de 11 anos. Então tá bom, duas coisas que eu vou falar. O Saddam Hussein já morreu já, cara. O cara já morreu já mataram ele já. Pronto, o cara tá sendo culpado de uma coisa que ele não tá fazendo, ele já morreu já. Pronto, tá bom. Então, precisamos fugir do Saddam Hussein de assassinato de 11 anos. É isso. Ah, tá bom. Por favor, Estados Unidos, por favor, saia do território do Iraque, por favor. Vocês poderiam sair de lá? Não. Percebeu? Por favor, Estados Unidos, saia do território do Iraque, por favor. Ok? Pronto, você já percebeu, tá? Ok? Vamos lá. Outra agora. Mais uma. Eu provei que o Iraque cortava orelha de quem não... Isso, os desertores, né? Vou explicar aqui para você entender. Eu já falei isso uma vez, que provavelmente as tais pessoas que tinham a orelha cortada, tá? Orelha cortada. Vou falar sobre o que é cortar a orelha, tá? As pessoas que tinham a orelha cortada era meia dúzia de pessoas, provavelmente. Já falei isso. Provavelmente eram meia dúzia de pessoas. Vou explicar aqui a situação. Aqui está o Iraque. E ali está o quê? Uma guerra, tá? Está uma guerra. Os Estados Unidos tentando invadir, ó,
todas as explicações que eu vou dar para você vai sempre apontar contra os Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos estão tentando invadir. Primeiro, o erro deles, estão invadindo o território dos outros. 2. O que vai acontecer ali? Os Estados Unidos vai criar uma desgraça tão grande naquele território ali, que a oposição do Iraque contra eles vai originar que pessoas de dentro daquele lugar se voltem contra o próprio governo e sejam desertores e estejam do lado dos americanos. Logo, um problema para aquele líder, mais um problema para esse líder resolver, que tenha pessoas ali infiltradas ali, que são do próprio país, tá? Que são opositores. Então, de vez em quando, ele pegava um desses e interrogava, e falava assim: você, presta atenção para você entender, você está do lado dos americanos. Não, eu não estou. Você está do lado dos americanos. O que ele fazia? Ele podia matar. Ele disse: você está do lado dos americanos. Aí, tá bom, então matava essa pessoa. Pronto, que é assim que nos Estados Unidos faz, tá? Nos Estados Unidos, se eles descobrem que alguém está conspirando contra os Estados Unidos, ó, morre, tá? Ok? Presta atenção. Então, provavelmente, olha, vou fazer um negócio com você. Eu vou colocar uma marca na sua orelha e toda vez que você passar aqui, eu vou ver que você está marcado e que você é traidor. Aí ele ia e dava um picote na orelha da pessoa. Ele dava um picote na orelha daquele indivíduo ali. Eu vi quando era criança. Era somente um picote aqui. O cara mostra aqui, ó. O que o Saddam Hussein fazia com a gente, ó. Aqui, ó. Ele deixou uma marca aqui. Era um picotezinho que ele dava na orelha dos opositores. Ele dava um picote na orelha daquela pessoa e deixava aquela pessoa marcado ali. Ok? Preste atenção. Quando se descobre que um indivíduo é traidor, tá? Ok? Aqui é o SBT, né? O Bolsonaro. Bolsonaro é os torturadores que tinha, né? O que os torturadores faziam aqui no Brasil com a questão da ditadura? O que eles faziam? Davam um choque, entendeu? Tirava a roupa, ó. O que fazia? Tiravam a roupa das pessoas, tá? Deixava a pessoa nua. Jogava água fria, que dava eletrochoque na pessoa, tá? Consegue entender? É o que faziam na época da ditadura. Isso daí eles não vão falar aqui. Que absurdo! O Bolsonaro, a questão da ditadura, isso daí eles não vão falar, tá? Presta atenção pra você entender. Vamos continuar, tá? Já falei que esse bandido que coloca esse barulho aqui, isso aqui é informante de bandidos aqui, tá? Isso aqui é informante de bandido. O que se faz com um indivíduo que é informante de bandido? O que faz? Dá um picotezinho na orelha dele. Presta atenção pra você entender. Então era isso daí, tá? Esse era o grande mal que o Saddam Hussein fazia, tá? Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Quando existe um esquema onde tem traidores, tá? Ou seja, traidores ou desertores dentro de um grupo, quando esse grupo aí pode criar uma situação que vai derrubar o outro lado, a ideia, tá? A ideia militar da situação é até matar essa pessoa, tá? Matar por quê? Porque ele está trabalhando em oposição como um traidor. Consegue entender? Então isso era mais uma situação que esse cara tinha que lidar, tá? Na conspiração dos Estados Unidos. Eu expliquei aqui que no caso ele foi levantado como um líder militar. Então a preocupação dele era toda militar, tirar os Estados Unidos fora, tá? Consegue entender? Ele não tinha como resolver os problemas daquele país ali, tá? Consegue entender? E ele foi bem sucedido, tá? Ele botou uma intimidade boa mesmo nos Estados Unidos, tá? Consegue entender? Ele foi realmente o líder que conseguiu botar esse pessoal para fora, tá? Não deixar eles entrarem ali, botar eles para fora mesmo, tá? Consegue entender? Presta atenção para você entender. Você entendeu o negócio da orelha? Da orelha cortada? É isso daí. Não era cortar a orelha, não. Era um picote que dava, cortava ali um pedaço da orelha da pessoa, tá? E deixava uma marca, tá? E provavelmente o indivíduo era interrogado mediante assim uma pressão, tá? Era interrogado com determinada pressão. Você tá fazendo frente com os Estados Unidos, não é? Aí, não tô não. Sim, você tá passando informação da gente. Eles davam um aperto, uma dura no cara. E aí o cara recebia uma marca na orelha, tá? Ok? Esse vagabundo desse entrevistador aí, isso aí é um pilantra, tá? Consegue entender? Esse canalha aí, ele está trabalhando para uma empresa que destrói o que é nosso, tá? Eu estou mostrando para você que o objetivo deles é passar tudo para os Estados Unidos, tá? Consegue entender? Estão praticando magia negra no meu cu, deles aqui, de conservadores. Estão praticando magia negra, pastores que praticam magia negra no seu cu, tá? Preste atenção. O objetivo deles é passar tudo o que é nosso para os Estados Unidos. Puxar o saco dos Estados Unidos. Puxar o saco dos Estados Unidos. E falar mal da China. Falar mal da China.
falar mal do Oriente, consegue entender? Esse aqui é a meta deles, tá? E o objetivo deles é roubar tudo que é nosso, tá? Fuder as noras de vocês e matar os filhos de vocês, tá? Ok? É isso daí que o SBT vai fazer. É os filhos deles que vão fazer as coisas, é os filhos deles que vão receber o que é seu, é os filhos deles que vão fazer o que é seu, é os filhos deles que vão ficar com o que é seu, é os filhos deles que vão roubar o que é seu, é os filhos deles que vão matar os filhos de vocês, tá? Ok? Eu já falei, tá? Tira essa merda desse SBT, tá? Que isso daí tá trabalhando para roubar o que é seu, destruir o que é seu e ofender você mais uma vez. São 20 anos deles ofendendo você e destruindo o que é seu. Eles querem mais 20 anos para eles continuarem fazendo isso. Tira fora esses filha da puta, tá? Tira fora canal de inteligência corte, tira fora SBT, tá? Tira fora toda essa merda.